Aí vocês perguntam assim, o que é Conex? Né? A gente vem falando, vem colocando Conex, mas aí vocês podem estar perguntando, o que é Conex? Não sei nada a respeito de Conex. Então, para isso, eu vou fazer uma pequena apresentação do que é esse Conex que a gente hoje está lançando e que espera que todos vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui também participem. Então, é Comunidade Executiva Conexão. E de onde partiu isso, gente? Nós temos muitos executivos na nossa cidade, na nossa região, nós temos professores renomados que estão conosco muitas vezes, nós temos empreendedores que começaram aqui conosco, que hoje são grandes empresários, e por que não trazer essa experiência, trocar essa experiência e desenvolver o nosso público profissional? Então, esse é o objetivo da Comunidade Executiva Conexão, desenvolvimento profissional e troca de experiências, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos ouvir a história de 3 pessoas que têm muito para contribuir conosco que estamos aqui. Como será feito, então, esse trabalho? Nós faremos trilhas de conteúdos, né? Nós vamos tratar de desenvolvimento de pessoas, nós vamos tratar de projetos e qualidade, finanças, empreendedorismo, inovação, marketing e vendas. Então, os mais diversos assuntos serão tratados em encontros que nós faremos e que vocês receberão. A partir do momento que vocês tiverem inscrito nessa comunidade, vocês receberão o nosso convite de participação, né? Variando, então, a cada evento, um tipo de evento. Então, nós teremos, quais serão os modelos de eventos que nós teremos? Nós teremos mentorias, nós teremos talks, nós teremos webinars, painéis, nós teremos o meetups e o workshops também. Então, não é uma coisa que vai acontecer sempre da mesma forma, mas sempre nós estaremos trazendo de acordo com o assunto a ser tratado. Tá? Quais são os benefícios de fazer parte dessa comunidade, de ser um Conex, né? Primeira coisa, não se paga para ter esse conhecimento, para ter esse desenvolvimento, porque essa é a missão nossa aqui do Grupo Conexão, é ajudar a nossa sociedade, os profissionais, né, estar contribuindo para que as pessoas se desenvolvam. Então, esse, criado por nós, esse Conex, ele tem conteúdos gratuitos, os profissionais são renomados, são exemplos na nossa sociedade, muitas vezes. Você pode fazer o seu aprimoramento profissional, ter uma excelência conexão de qualificação e ainda ter um network e novos negócios dentro deste grupo. Porque na troca de experiência, eu posso me tornar cliente ou eu posso me tornar fornecedor de alguém que esteja neste grupo. Esse é o nosso objetivo, que isso cresça na nossa região e principalmente na nossa cidade. E aí, você quer ser um Conex? Fica aí a pergunta para você, né? Então, se você quer ser, leia aí, né, o QR Code e faça o seu cadastro. Você que está aí conosco, leia o QR Code e faça seu cadastro, se você interessou e acha que isso pode contribuir com a sua carreira. Ok? Então, isso é o que é Conex, gente. É exatamente uma troca de experiência, de conhecimento, onde a gente traga aperfeiçoamento para as pessoas de uma forma de troca mesmo, porque a gente tem muita gente boa na nossa região e na nossa cidade. Por que não aproveitar isso? E, às vezes, até trazer de fora mesmo, né, se for o caso. Bom, explicado o que é Conex, nós vamos dar início às nossas entrevistas, né? E eu não chamo de entrevista, não, vai ser um bate-papo, viu, gente? Porque esse negócio de muito quadradinho, muito certinho, não é minha cara. Mas a gente vai bater um papo, conversar. Então, eu vou pedir que vocês que estão aí em casa abram as câmeras, mas mantenham o seu microfone fechado, porque senão interfere aqui realmente. E também preparem suas perguntas para os nossos convidados. Eles responderão as suas perguntas ao final das 3 apresentações. Então, você pode fazer a pergunta pelo chat, que nós temos aqui, né, a Carol, que está nos auxiliando, para que essas perguntas venham até nós e a gente, então, distribua para os nossos convidados. Então, vamos começar pelo Alberto Marques. Mano, porque é assim que eu vou te chamar, tá? Segundo uma pesquisa realizada pelo Financial Times, São José dos Campos
é considerada a 6ª melhor cidade das Américas para investimentos. Como você acredita que a inovação e o desenvolvimento econômico interferem nessas conquistas? Qual cenário da nossa cidade você poderia trazer para a gente neste momento? Conta um pouquinho, né? O que está aí rolando, o que vem pela frente, que cenário a gente tem depois de 2 anos de Covid, embora eu acho que o Covid ele nos ensinou novas coisas, né? Eu acho que ele trouxe novas formas de aprendizado, novas formas de trabalho, mas conta para a gente o que a gente tem aqui na cidade, né? Você tem 15 minutos para contar tudo para a gente. Tá joia. Vamos combinar que você controla meu tempo, porque que nem você, se me deixar, eu falo 1 hora. Então, você vai controlando o meu tempo. Eu queria primeiro dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo online, e também para quem está aqui ao nosso lado. E dizer, viu, Célia, para gastar um minutinho dos meus 15 para dizer da satisfação de estar aqui hoje, nessa casa que eu tanto gosto, né? Que eu tanto valorizo, com pessoas maravilhosas. Estou vendo aqui o Moscardi, o Rafa e você, pessoas que fizeram uma trajetória belíssima na cidade. A gente acompanha de perto. Então, assim, é um prazer estar aqui. E é recíproco, você sabe disso, Muito né? Muito obrigado. E a sua esposa foi nossa aluna aqui, então ela é queridíssima. Ela adora aqui. Então, assim, e também o prazer de estar aqui com o meu amigo Oscar, excelente jogador de tênis, né, além de empresário. Precisamos conhecer, né, esse lado que a gente não conhece ainda. E a Mayra, né, a quem, junto com o Marcelo, eu devo pessoalmente um agradecimento especial, porque os meus netos estão lá na escola dela e amam de paixão. Então, assim, estou assim, muito feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Que é uma família, então. É uma família. Antes de responder diretamente a sua colocação dessa pesquisa do Financial Times, aliás, são 3 pesquisas, essa é uma das 3, né? Só dar uma pinceladinha rápida, né? Eu acho que eu vou tentar contribuir hoje aqui. É muito chato vir aqui fazer uma palestra de economês. Eu não vou ficar trazendo os indicadores, isso aí vocês ligam na televisão, tem na internet, mas algumas coisas são importantes, dar uma pincelada. E eu acabei virando uma pessoa que tem uma experiência, né, na empresa, a Companhia Atlética tem aí 40 anos, né? Também a gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro, com colaboradores, acho que éramos 1.800, agora, depois da pandemia, devemos ter reduzido para uns 1.400, né? Foi uma pancada difícil. Mas, enfim, além desse lado privado, né, de empresário do setor aí de academia de ginástica, eu acabei, por força de um convite do Eduardo Cury, em 2005, me tornando secretário de Educação. A companhia já tinha aqui 7 ou 8 anos de operação na cidade com bastante sucesso, e o Eduardo achou na época que o meu perfil poderia ser de um gestor de esportes para a cidade. Foi muito louco, porque eu não sabia nem onde era a prefeitura, não tinha partido político, como não tenho até hoje, né? Gosto muito dessa turma que está na administração, mas não sou filiado partidariamente, e foi a primeira descoberta que eu fiz, não precisa ser. Então, fica aqui uma primeira colocação para todo mundo, que aqui tem muita gente preparada. Aqui vocês na Conexão, depois de tantas décadas formando gente boa, já falei isso para o Oscar uma vez, que todo mundo possa dar, no devido momento da sua vida profissional, uma contribuição para a gestão pública. É um outro lado de uma moeda fantástica, né? Não é melhor nem pior, é diferente, é enriquecedor, vale como uma outra faculdade ou 1 ou 2 pós-graduações. Realmente a gestão pública é muito interessante. Então, vamos lá. O Financial Times fez, né, uma série de levantamentos com algumas cidades pelo globo, né, e nós tivemos a felicidade de termos sido classificados como a cidade número 1 para investimento estratégico direto, FDI, né, de investimento direto estrangeiro no setor aeroespacial. Na verdade, fomos considerados a cidade mais estratégica para investimentos no biênio 18-19. Depois, com a trombada que aconteceu aí da negociação da Boeing com a Embraer, a gente acabou ficando na pesquisa 2021 na 3ª posição, mas ainda muito honrosa, ou seja, nós somos um cluster importante da indústria aeroespacial, sem dúvida alguma, né? Mas essa premiação que você citou, ela é mais abrangente, né? Ela é uma premiação que leva em consideração o ambiente de negócio, como uma cidade está preparada para receber investimentos internacionais, né? E nós ficamos na 6ª posição. Nas Américas, são cidades acima de 400 mil habitantes, se não me engano. É uma pesquisa muito importante,
e a gente usa muito isso nas nossas conversas com investidores que procuram a cidade. Um dos meus papéis na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é receber grupos internacionais que vêm olhar para a cidade e não conhecem a cidade. Então, a gente tem que apresentar os atributos que a cidade tem. Esse é um dos mais relevantes. O pessoal vê Financial Times, um ranking importante, já isso tem surtido efeito muito positivo. E como é que a gente está? Né? A gente está assim, muito contente com a retomada econômica. Não dá para fazer uma análise muito comprida. Vamos nos ater ao período aí, desde o início da pandemia, e como é que nós estamos hoje. Né? A gente está muito contente com a robusteza da resposta econômica que a cidade deu a esse momento. Né? Todos os indicadores estão muito fortes. Né? Eu vou citar alguns aqui, por exemplo. A gente tem no setor mais popular o posto de apoio ao trabalhador lá no centro da cidade, o PAT, que é maravilhoso. Recomendo para quem tem empresa aqui, vão conhecer e usem o serviço do PAT, que é totalmente gratuito, seja para seleção, capacitação, mas a gente tem lá um serviço de intermediação de mão de obra, ou seja, tem uma equipezinha lá, uma equipe valorosa que corre atrás, uma pequena equipe de grande valor, que corre atrás das vagas disponíveis de trabalho diariamente. Isso é disponibilizado, as pessoas vão lá na Praça Afonso Pena, né, elas olham as vagas de noite, se acham que aquilo combina com a sua qualificação profissional, vão para lá, e a gente, para cada vaga de trabalho levantada, a gente encaminha 5 pessoas para essas empresas. Então, normalmente, a gente atende 450, 500 pessoas por dia lá, o que aponta para uma média aí de 80, 90, às vezes 100 vagas no PAT. Hoje, foram 212. Então, assim, esse é um indicador interessante. Já faz tempo, Oscar, que a gente está puxando para cima essa curva, que a nossa média está subindo e descolando de 100 vagas, de 80 a 100 vagas, todo santo dia, graças a Deus. É ruim que o pessoal vai, pô, a fila está cumprida, mas a fila está cumprida lá no PAT, porque a gente tem protocolo de acesso, não pode entrar todo mundo. Então, entram de 15 em 15 e tal, mas é bom, porque as pessoas são atendidas, meio de meia, 1 hora, 1h30 no máximo, a gente dá conta de todo mundo. E são milhares de pessoas encaminhadas todo mês. Esse é um indicador. As vagas aumentando muito e as pessoas procurando. Outro indicador que eu soube hoje, até na reunião do secretário, o prefeito comentou comigo, ele foi fazer uma visita hoje na linha verde, né? E o encarregado, o chefe, lá falou que fez 106 ligações hoje para conseguir 7 pessoas para trabalhar. Eles têm 40 vagas abertas. As pessoas estão muito empregadas. Só que a gente tem que entender empregadas com E ampliado, flexível. O mundo mudou demais, né? Não é mais as pessoas, não são apenas as pessoas com carteira assinada que trabalham na minha empresa, que trabalham na sua escola ou nas lojas do Oscar. As relações mudaram e são muito flexíveis hoje, né? Mudaram para melhor, né? Eu acho que sim. E eu acho que assim, é um chute agora com sensibilidade de quem está há 4, 5 anos mexendo com isso na secretaria. Eu acho que o CAGED, que sai amanhã, às 10 horas da manhã, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que ele mostra o saldo entre pessoas contratadas com carteira assinada, menos as pessoas demitidas que tinham carteira assinada. Quando isso é positivo, contratamos mais gente do que demitimos e vice-versa. A gente já está batendo 10 mil nesses 11 meses, né? De saldo positivo. Até na indústria, não sei se tem gente da indústria aqui, que a indústria é mais complicado, a formação de um emprego, às vezes custa 20 vezes mais do que um emprego no comércio ou no serviço, é um emprego muito mais qualificado e que precisa de investimento em máquinas, em sistemas digitalizados, enfim. O emprego industrial é o mais raro deles. Mesmo o emprego industrial, nós já estamos batendo, acho que 1.700 nesse período. Então, a gente está crescendo no comércio, crescendo no serviço, crescendo na indústria. Esses são dados, isso não é um sentimento. E tem um número muito bacana que eu gosto de citar em alguns ambientes, vou citá-lo aqui hoje. O orçamento de uma cidade, ele é composto basicamente de uma distribuição que o Estado faz do ICMS, é uma fórmula desse tamanho, mas em resumo, ela divide o bolo do ICMS, gerado em todo o estado pelas cidades, e as cidades que têm maior valor agregado, que estão adicionando mais valor agregado, que estão desenvolvendo atividades
mais criativas, atividades que pegam matéria-prima de menor valor agregado e entregam produtos de maior valor agregado. Você pega o petróleo, por exemplo, que pega óleo bruto e entrega querosene de aviação, agrega muito, né? As cidades que estão se destacando na agregação ganham mais desse bolo. São José acabou de passar, acabou não, tem uns 8 meses isso, mas é recente. A gente acabou de conquistar a 4ª posição do estado de São Paulo na agregação do ICMS. A gente só perde para a capital de São Paulo com 193 bilhões de reais. Em segundo lugar, vem Guarulhos com 41 ou 42 bilhões de reais. Depois a gente tem Paulínia, que não devia contar, porque essencialmente a refinaria, e depois São José. Nós estamos na frente de Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, né? ABC todo. Então, ou seja, é um outro indicador importante de ascensão da nossa cidade, né? Isso vai reforçar o orçamento do município, porque quanto mais o valor adicionado de ICMS, mais o orçamento do município fica robusto. E com mais orçamento, a cidade investe mais, saúde, educação, segurança pública, mobilidade, etc., assistência social, etc. Então, é um outro indicador interessante de boas notícias para a nossa cidade. A gente tem feito um esforço muito grande com formação de capital humano. Uma das coisas que diferencia a nossa cidade de outras cidades e que tem possibilitado com que a gente atraia novas empresas, tem vindo muita empresa bacana para a cidade, né? Hoje é muito difícil você imaginar que nós vamos atrair uma nova General Motors, um novo gigante, né? Até estamos negociando um aí, mas é muito difícil. Mas os pequenos e médios, mais densos em tecnologia, está muito bacana de ver. Toda semana está vindo coisa boa, né? Especialmente no setor de biotecnologia. Gente, no setor do agronegócio, olha que coisa maluca. A gente fala, como assim o agronegócio? Aqui a gente não tem uma fortaleza, né, das plantações e tal. É verdade, mas a gente aqui é bom de gestão de imagem de satélite, de inteligência artificial, de sensoriamento, de indústria 4.0. E hoje o agronegócio no Brasil é a potência que é, porque usa tudo isso aqui. Então, as regiões de alta produtividade no agronegócio vêm beber aqui das nossas empresas que têm tecnologia para oferecer monitoração de crescimento de floresta, monitoração de praga, fornecimento de internet para colheitadeira em série, lá no meio do Tocantins, e por aí vai. Então, ou seja, é muito flexível. A gente acabou descobrindo, né, que tem uma série de vocações que a cidade vai indo muito bem, obrigado. E isso traz muita inovação, né? Isso traz muitas vagas qualificadas de emprego que são responsáveis por manter a moçada de cabeça boa aqui e não ir embora daqui. A gente tem perdido alguns talentos para o Canadá. O Canadá tem vindo, olha vocês aí, o Canadá tem vindo buscar desenvolvedor de sistema pagando salários estratosféricos. A gente não consegue segurar alguns, mas a gente tem conseguido segurar muita molecada boa. Por quê? Porque muitas empresas estão vindo para cá e desenvolvendo seus sistemas em São José, né? São as chamadas startups de base tecnológica, né? Isso é muito bom. E engana-se quem acha que isso, imagina, isso não é pequeno. Você pega eu vou citar uma que vai, a Quero Educação, que é a maior das startups que a gente desenvolveu aqui no nosso ecossistema. Ela já tinha 800 funcionários, Oscar, né? E vai crescer. Ela é do setor de educação, é responsável por colocar mais gente dentro de uma universidade com descontos muito grandes que ela negocia, muito mais do que o FIES do governo federal. Tem mais de 500 mil alunos colocados para dentro de universidades com base nessas negociações que eles fazem com mais de 1.400 universidades Brasil afora. Então, assim, descobriram uma oportunidade de negócio e cresceram exponencialmente. Saiu esses dias na Exame. Sempre falam que aqui será o Vale do Silício, né? Eu não gosto muito. Então, isso é muito presente. Eu estou sempre nas entrevistas falando disso. Eu não gosto muito da comparação, né? Até porque o Vale do Silício, no fundo, foi um lugar descolado que agregou uma série de cabeças criativas, né? A gente tem isso sim. Nesse sentido, eu concordo, né? Só que o poder de financiamento dos fundos tal é diferente. Então, assim, nós temos
essa pecha de ser o Vale do Silício brasileiro, né, é legal. Por um lado, é legal. Só que a gente tem que estar muito atento às nossas peculiaridades, né? Então, a gente tem aqui um investimento massivo da prefeitura em políticas de incentivo às startups, lei de incentivo, né, alíquotas especiais, mas isso tem uma razão de ser. A gente precisa segurar esse pessoal aqui, porque o mercado vem buscar, né? Então, assim, esses números, isso tudo é muito novo, né? Entre aspas, mas tem uma vida mais... Esses números estão trazendo e vão trazer a médio prazo receitas incríveis para um município como o nosso, que outros municípios não têm. Você conta nos dedos, né? Talvez de duas mãos, os municípios que têm tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Uma grande concentração de universidades de alto nível, né? Escolas como a de vocês, que preparam pessoas em alto nível com pós-graduação, né? Uma prefeitura que enxerga isso como uma vantagem competitiva e investe nisso. Universidades que estejam antenadas e fazendo um bom trabalho, as nossas estão, né? Um parque tecnológico de grande porte como o nosso, você não vai encontrar 3 no Brasil, né? Então, algumas coisas acontecem aqui que são muito raras. Uma posição logística muito decisiva, algumas empresas olham para tudo isso e falam, e ainda por cima, nós estamos entre os 2 maiores mercados consumidores, São Paulo e Rio, servidos por 2 belíssimas rodovias diretas e mais as outras Tamoios, né? Dom Pedro, mais Dutra e Carvalho Pinto, perto do porto. Vai falar para uma empresa em Ribeirão Preto que ela vai usar o porto para exportar. É longe para burro. Nós estamos coladinho aqui em São Sebastião. Ferrovia, vocês estão vendo aí esse ministro craque, que é esse ministro Tarcísio, né? Não vou entrar no mérito político do governo, mas esse ministro é um craque, está fazendo uma revolução na infraestrutura do Brasil com as concessões que vem fazendo. A gente finalmente vai ter um desenvolvimento muito grande no modal ferroviário no nosso país, e eu não tenho dúvida que na sequência vem o hidroviário. Eu sou engenheiro naval, tenho conversado com uma série de pessoas que operam portos, então assim, logo a gente já é uma realidade o que está sendo entregue de infraestrutura ferroviária. Logo a gente vai ver nos próximos 2 anos, no máximo 3, uma grande movimentação também no setor de portos, já está tendo de aeroportos, né? A gente está aqui na bica para fazer a concessão do nosso aeroporto. Se vocês não contarem para ninguém sabe ainda, a gente acabou de... Estou pressionado aqui para ver se a gente coloca a semana que vem no mercado o edital do nosso aeroporto já, para a gente dar uma dinâmica que o nosso aeroporto merece, né? Então, assim, vários desses indicadores são indicadores positivos e que fazem com que a cidade tenha realmente... Eu acho que eu já estourei, né? Não, tem um pouquinho ainda. Que a gente tenha um futuro muito promissor no curto e médio prazo. No Brasil não dá para falar de longo prazo. Infelizmente, não dá, né? Você tem aí o ano que vem um ano absolutamente imprevisível. Talvez tudo isso que eu estou falando aqui possa sofrer uma turbulência muito grande por conta da instabilidade política de um ano de eleição. É importante considerar isso também. A gente está aqui trabalhando que nem uns condenados, né? Cada um no seu quadrado, fazendo o melhor, mas não pode perder de vista o cenário político, porque ele vai interferir com todos nós. Eu acho que vai ser um ano turbulento, mas mesmo assim, como o país ele é um transatlântico em movimento, essa turbulência ela não será capaz de estragar. Alguma coisa deve ser estragada, mas não o grosso disso, né? O processo econômico está muito robusto, até porque o Brasil está muito barato em dólar e em euro, né? A gente teve crise em cima de crise, os ativos... Hoje você pega uma empresa europeia, por exemplo, para comprar uma empresa aqui no Brasil, comprando em euros, é uma moleza. Então, assim, o Brasil está muito atrativo para investimento direto estrangeiro, então entra muito dólar no Brasil, vai entrar mais ainda, assim que o cenário político clarear. Por isso que eu acredito com uma redução aí do dólar nos próximos ano e meio, com certeza, né? Para patamares, mas vai entrar muito dólar no Brasil de investidores internacionais. Tem muito dinheiro no mundo dando sopa e procurando bons projetos. Nós temos muitos bons projetos, especialmente de infraestrutura. Acho que a nossa cidade caminha bem.
tem equilíbrio financeiro, não deve um centavo para ninguém, tem grandes projetos de mobilidade, de educação, foi anunciado recentemente a Educação 5.0, né, com uma modernização impressionante no processo de educação dos nossos meninos, né? A saúde, por incrível que pareça, é muito bem avaliada pelos nossos munícipes de São José. Nós estamos um dos poucos casos do Brasil que a saúde pública funciona direitinho, né? Nós ainda somos a cidade com menor número de óbitos por habitante, acima de 500 mil no país. A gestão da pandemia foi boa, mas esquece a pandemia, o sistema é muito bem montado e funciona. Então, assim, é uma cidade organizada. A gente tem um cenário pela frente bastante positivo. Tem todo um desafio do desenvolvimento das empresas que aqui estão, existem projetos para que todas elas estejam expandindo, né? Se você perguntar para o Oscar, ele deve estar expandindo também, mas todas as indústrias, o pessoal de serviço, então todo mundo com projetos já feitos ou em andamento, todos os grandes, Bayer, Johnson, GM, a GM quietinha, já montou uma fábrica de motores aqui em São José, exportando para os Estados Unidos, 500 funcionários a mais, vai indo, muito bem, obrigado. Embraer com essa virada, né? Todo o mercado falando que a Embraer já se recuperou, está voando, ação subindo, vendas em cima de vendas sendo anunciadas, e quando a Embraer vai bem, parece que a alma da cidade também ganha um alento. Então, eu acho que o cenário é absolutamente positivo. 1 minuto e pouco de estouro. Não tem problema, mas vale a pena esse minuto e meio. Muito obrigada, Mano. Tenho certeza que essa informação nos motiva, né, a olhar cada vez mais para a nossa cidade como empreendedor, como profissional, como estudante, né, e dizer assim, pô, é aqui que eu quero ficar. Então, eu sempre disse isso para mim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero dar minha contribuição. E isso realmente foi uma coisa que a gente conseguiu, e a família toda, né, foi por esse caminho. Eu acho que depois o Oscar vai contar a história dele, acho que vai mais ou menos por aí também. Mayra também está começando essa vida, né? Então, eu acho muito legal assim, a gente entender isso que você está falando, acreditar nisso, acreditar nessa cidade, acreditar o que a gente de fato é e o que a gente pode ser ainda. Então, muito obrigada, essas informações, isso que você nos conta, nos motiva a continuar, a trazer coisas novas, a fazer, a empreender. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seu tempo é escasso, eu imagino para você estar aqui hoje, então eu só tenho a agradecer, como amigo, como profissional, como secretário, né, trazer essas informações para a gente. Muito obrigada. Bom, e agora nós vamos para a nossa segunda história, que é do Oscar Constantino. Gente, a liderança feminina vai ficar para o final, porque liderança feminina é liderança feminina, né? Então, a gente tinha que trazer. O Oscar, muitas são as dúvidas de um empreendedor, concorda comigo? Nós sempre temos dúvida, né? Por onde começar? Geralmente as pessoas, por onde que eu começo? Como é que eu trilho uma carreira de empreendedor de sucesso? Quais são as dificuldades que eu tenho pelo caminho? A gente não tem dificuldade nenhuma, concorda comigo como empreendedor? Dúvida nenhuma, né? Então, como foi para você? A gente gostaria de ouvir a sua história. Como foi para você? Eu lembro quando você começou. Eu morava muito próximo da primeira loja sua. Isso vai fazer 40 anos. Então, a gente gostaria que você contasse um pouco de toda essa história. Aí vem suas irmãs, é uma empresa familiar. Como é que tudo isso acontece, né? E eu sei que vocês têm outras coisas, inovações aí acontecendo. Então, conta um pouquinho para a gente disso. Bom, boa noite. É uma satisfação, é um privilégio estar aqui. Mano, eu queria também parabenizar, né, a cidade, o prefeito, toda a prefeitura, o seu secretariado, pelo excelente trabalho que vem realizando em São José. Eu amo São José, estou aqui desde 1970, cheguei aqui garoto, né? São José dos Campos era super pequenininho nessa época, né? As estradas... Copa de 1970, né? A gente saía para a rua. Só para vocês terem uma ideia, a Zona Sul ainda tinha alpargatas que fabricavam as havaianas, Então, era tudo de terra, né? Acho que ninguém sabe que o shopping lá, muitos que estão aqui novinhos, não sabem que lá era alpargatas. Era alpargatas, exatamente. Bom, eu comecei a minha história em 1982, no ano de crise. Eu acho que foi uma crise tão grande quanto... Na verdade, eu acho que eu sempre passei pelas crises, né? Todas as crises, desde 1980. Então, eu acho que enquanto muita gente começa a ver os obstáculos, né, a gente começa também a ver oportunidades. Eu sou de uma empresa, de uma família, né, empresária, mas meu pai, na época, ele tinha um armazém aqui em São José dos Campos,
E eu trabalhava no armazém e eu pensava assim, cara, esse negócio não está com nada, esse negócio de ser comércio, eu preciso estudar porque eu preciso ser alguém na vida, né? Porque quem tinha comércio, realmente é porque não tinha estudo, né? Eu não sei o caso de vocês, da família de vocês, mas era muito comum isso. E eu pensava, aí meu pai também com esse armazém, depois meu pai acabou entrando numa situação financeira complicada, e isso foi em meados de 1970, 72, e eu tive que me mudar para São Paulo. E eu fui fazer Senai, porque eu queria trabalhar na indústria. Eu fiz Senai no Roberto Simons, que é o melhor Senai do Brasil. Eu morava em São Miguel Paulista, na Zona Leste, eu pegava trem todos os dias para ir até o Senai no Brás. E nessa época eu entrei numa loja de calçados para trabalhar. Eu tinha 14 anos e eu entrei de estoquista. Então eu fazia Senai durante 6 meses, 6 meses eu trabalhava no calçados. E nos sábados e o mês de dezembro eu fazia um freelance na loja. 14 anos, né? Hoje é complicado, né? Você, com 14 anos, jovem, trabalhar, mas naquele tempo a gente trabalhava. Então, eu adorava aquele ambiente do comércio de calçados. E o dono da loja, o Jair, em São Miguel, ele tinha um amigo que era o Romão Magazine, de São Paulo, muito famoso na época, até hoje tem essa loja. E ele tinha uma Puma GTB, um carro, e ele parava na porta da loja para visitar o Jair, e eu, garoto, ficava olhando aquele carro, né? E ficava pensando, puxa vida, será que um dia eu vou conseguir comprar um carrinho, né? Será que um dia eu vou poder, né? Porque ter carro naquele tempo era uma coisa assim, né? Mas eu tinha 16 anos, a coisa foi indo, e nessa época, provavelmente, eu projetei na minha mente, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu projetei na minha mente que acho que um dia eu vou ter uma loja de calçados também, e ela vai se chamar Oscar Calçados. E vocês podem parecer hipocrisia agora, mas esse sonho de garoto que foi acalentado, sabe? Porque as dificuldades eram muito grandes. Mas eu também pensava, bom, eu preciso continuar estudando. Fui fazer curso técnico em mecânica, me formei técnico, depois eu me mudei para Mogi das Cruzes, porque eu entrei numa indústria para ser técnico em mecânica, numa indústria chamada Aços Anhanguera, e também tive a sorte de passar no vestibular e entrei no curso de engenharia mecânica à noite. Foi o primeiro curso de engenharia que teve em Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes, à noite. O curso normal, 5 anos, e o meu curso foram 6 anos, né? E no meio do caminho eu acabei casando também. Antes de me formar, em 82, eu entrei na faculdade em 78. Em 82, então, eu juntei uma graninha, tinha um Fiat 147, vendi o Fiat, chamei minhas irmãs, falei, vamos montar uma loja de calçados no satélite lá, porque aí minhas irmãs e meus pais voltaram para São José dos Campos, isso em 1976. Em 78, eu chamei minhas irmãs, a Rosa e a Sônia, que devem estar me assistindo aí, elas podem dizer se é mentira. Não estão presentes, estão online. Estão no online. E nós montamos a lojinha no satélite, num bairro. Foi o primeiro comércio da Avenida Andrômeda. Quem conhece a Avenida Andrômeda? O comércio era muito assim, era grande, não era grande, era médio, mas na Avenida Cassiopeia. Na Avenida Andrômeda não tinha, era só casa. O primeiro comércio foi a Oscar Calçados, do lado daquela padaria. O ano que vem ela completa 40 anos, a loja está meio feinha, nós vamos reformar a loja, porque o ano que vem ela merece. Como a primeira, né? Como a primeira loja. A gente vai deixando. Mas o ano que vem nós vamos reformar aquela loja e vamos fazer assim, né? Eu tenho tantas fotos, né, antigas do bairro, né? Vamos fazer até uma exposição. Bom, então, eu comecei a loja numa época de crise, depois de 86, 87, e assim foi, né? Então, eu acho que crise sempre teve, sempre vai ter. Quem quer começar um negócio tem que acreditar no seu negócio, sabe? Fazer um planejamento, seguir o planejamento, né? Acompanhar o planejamento. E eu sempre estou aprendendo também. Agora, meus filhos estão no negócio, né? Estamos assim num processo de sucessão. Então, eu tenho 2 filhos, o Bruno e o Renan. Eles, cada um, quando era adolescente, fez uma atividade, por exemplo, o Bruno queria ser jogador de futebol, foi até jogador de futebol profissional.
o Renan era tenista, foi fazer universidade. Eu nunca pressionei meus filhos para trabalhar conosco, porque trabalhar em empresa familiar não é fácil. Empresa familiar, ela dá certo. Eu acredito na empresa familiar, mas você tem que profissionalizar a família. Se você não profissionalizar a família, a coisa não anda. Então, eu também queria dizer uma coisa. Eu fui aluno da Fundação, aqui um dos primeiros cursos. Foi o primeiro ou o segundo, ou o quinto, turma 5, lá no Instituto, lá no... Já foi a número 5? Olha, o segundo ano da empresa. O segundo ano da empresa, turma 5, tá certo. Bom, me ajudou muito, viu, esse curso. Acho que eu devo muito ao aprendizado na época, né? Então, foi excelente para mim o curso. Outro curso que eu fiz também foi o Empretec também, que foi uma coisa fantástica também na minha vida. Você sabe que você que falou para eu, você tem que fazer o Empretec. Você fez? Você falou. Não, ele foi fazer no meu lugar. Você gostou? É uma imersão, né? Eu gostei muito também. Mas esse curso aqui me deu assim uma nova visão, sabe, da administração de um modo geral. Essa crise agora foi muito grande. Não foi a crise, ela foi assim, para alguns setores ela foi bom, para outros setores foi muito ruim. O nosso setor foi muito abalado, o nosso setor foi muito ruim. O setor de educação, eu acredito também que sofreu um bocado, né? Mas o setor de varejo, de moda, como é o nosso, sofreu muito. O setor que foi bem foi a parte de fármacos, acho que foi bem. O setor de supermercado foi bem. Setor de construção civil, olha, eu também atuo no setor da construção civil e nós ficamos muito preocupados no começo. Depois foi assim impressionante como cresceu. A gente vê, né, São José, como surgiram construções exatamente. novas. Então, agora o setor de varejo, pessoal de eventos, pessoal de restaurantes, terceiro setor, acho que muitos de vocês aqui, serviços, né, muitos de vocês que trabalham no âmbito de alimentação devem ter sofrendo um bocado. E nós também. O prejuízo foi enorme, mas nós não demitimos ninguém na nossa empresa. A gente negociou, a gente entrou naquele programa do governo. Quando começou a crise, nós montamos um comitê de crise e pensamos o seguinte, vamos trabalhar em 3 pilares. Fornecedores, clientes e colaboradores. Para cada pilar desse, nós montamos uma estratégia. Os nossos colaboradores, nós não demitimos ninguém. Os nossos fornecedores, nós fomos lá e pedimos prorrogação de todos os títulos, para não deixar ir para protesto, mas nós dividimos, porque teve muito cliente, de um modo geral, que falou assim, é o seguinte, eu não vou vender, eu também não vou pagar. E nós não fizemos isso, nós negociamos com todos os fornecedores, repactuamos os pagamentos, parcelamos e pagamos, né? E os nossos clientes, nós facilitamos, clientes que estavam, às vezes, devendo, né, no crediário, facilitamos também, não cobramos juros numa determinada época. Então, nós trabalhamos, aí começamos a fazer várias coisas, atendimento pelo WhatsApp, criamos o Vendedor 3.0, fizemos uma coisa na nossa loja que, antes da pandemia, nós criamos o PDV Checkout. Então, o cliente reclamava muito das filas nas lojas. Então, por quê? Ia na vitrine, o vendedor atendia. Saía da vitrine, ia para o crediário. Saía do crediário, ia para o pacote. Né? Principalmente as lojas de calçadão, lojas mais movimentadas. E isso aí irrita o cliente. Né? O cliente não gosta de pegar fila, ele gosta de ser atendido, ele fica o tempo todo sendo atendido, mas na hora ele quer ser atendido rápido na hora de finalizar a compra. Então, nós criamos o PDV Checkout. Hoje, qualquer loja nossa, e nós fizemos isso antes da pandemia, um teste. Fizemos lá um MVP, lá, uma coisa rápida, um teste, e onde o vendedor já faz o atendimento completo. Ele atende, ele coloca na sacola, ele recebe do cliente, e entrega a sacola e leva o cliente até a porta. Fizemos esse teste e logo veio a pandemia. Aí nós falamos, nossa, o negócio deu certo. Aí mudamos o balcão, porque tem que mudar toda uma logística dentro da loja, mudamos todos os balcões durante a pandemia. E quando voltou a loja, os clientes ficaram admirados. Falaram, nossa, vocês fizeram isso por causa da pandemia? Não foi por conta da pandemia, mas realmente, na pandemia, isso foi
funcionou super bem, deu um resultado muito grande. Então, a gente sempre está aprendendo, eu também, cada dia estou aprendendo mais. Eu sou ainda do tempo ainda que o computador, né, quando eu coloquei o computador na loja, em 1980, e bolinha aí, para fazer tabela de preço. Eu coloquei um computador só para fazer tabela de preço, tão alta era a inflação. Eu não dava conta de aumentar o preço e, naquele tempo, tinha que fazer o preço a lápis e apagar, porque... De manhã era um preço, à tarde era outro. Né, aí tinha um buraco na folha, tanto que você apagava. Aí eu comprei um computador, um Apple, na época, 8 bits, lá da época. Comprei uma Emília PC, aquela de grandona, com aquele papel, sabe, todo... E eu ficava admirado, o computador fazia uma tabela de preço, eu ficava acompanhando as letrinhas, assim, nossa... Né? Esse é melhor que eu, né? E era fantástico aquela tabela de preço. E depois você vê a evolução, né? Hoje a gente sempre está reclamando que precisa de mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. Né? É uma loucura. Então, eu sou do tempo ainda desse computador, né? Mas hoje em dia a gente tem que estar aprendendo sempre. E ainda bem que meus filhos estão entrando no negócio e estão, assim, essa parte do e-commerce, tem tudo isso aí. Inclusive, nós estamos precisando de muita gente na área de TI. Então, se vocês... Todo mundo. Novidade. Pega a senha. Nós estamos precisando de desenvolvedor em Java, nós estamos precisando de um CTO para a empresa. Eu estou pensando, Célia, na nossa empresa criar um espaço, já tem um espaço lá, 12 computadores com mesa, toda a infraestrutura, e eu queria dar um curso gratuito de desenvolvedor em Java. Eu vou abrir isso, mas eu não queria ser uma escola. Eu queria... Só que aí falaram para mim, eu até conversei com o Oscar da Ângulo, meu xará, ele falou, Oscar, se você fizer isso, logo eles vão pedir que eles querem um certificado. Aí você não vai ter jeito, você vai ter que abrir uma escola. Eu falei, cara, mas não é isso que eu quero ter escola. Eu queria possibilitar que os jovens talentosos eles fizessem um curso gratuito de 4 horas, eu ia contratar professor em Java, e aqueles que eu poderia contratar para trabalhar na empresa. Agora, mais importante do que estar não é uma escola, é um ambiente, porque ele vai poder testar ali, sabe, no negócio mesmo, sabe? Não sei, uma qualificação prática, né? Prática. Então, eu estou pensando seriamente em fazer isso, disponibilizar 12 pontos. Eu fico pensando, se cada empresa de São José dos Campos... Mano, nós estamos precisando de 100 mil no Brasil, falaram isso, 100 mil profissionais da área de TI por ano. E quanto que a gente consegue disponibilizar, formar? Então, se cada empresa de São José colocasse 10 para aprender, para dar curso, sabe, tirar essa juventude aí, de repente, moleque de 16, 17, 18 anos aí, que tem que servir o exército, não consegue emprego, sei lá, para aprender lá. Agora, vai ter que ter vontade de fazer, né? Vai ter que ter... Mas em tudo tem que ter vontade. O seu sonho dos 14 aos 16 foi querer, não foi? Eu preciso dar um pitaco. O município, vendo isso, já está colocando no modelo de educação 5.0 desde o ensino fundamental, a programação. Ou seja, a molecada vai sair do fundamental já voando. Perfeito, ótimo. Eu queria, inclusive, se a Conexão montasse um curso, eu queria ser o sponsor desse curso aqui, entendeu? Se você fizer isso, sério mesmo. Olha só, hein? Não, é verdade. Está se comprometendo, eu gostaria, hein? Sério mesmo, de ser um patrocinador desse curso para a formação na área de TI, porque nós vamos precisar. Eu não estou fazendo isso porque eu sou um filantropo, eu estou fazendo porque eu estou precisando também. Mas não deixa de ser uma coisa solidária, concorda comigo? Sim. E olha só, esse ano, através de ideias dos meus filhos, eles criaram o programa Acelera Oscar. Estava aqui para eu te perguntar, para saber o que é isso. Então, esse programa Acelera Oscar foi nessa linha. Nós lançamos o programa com participação da Fundação Dom Cabral, com mais um pessoal. Aconteceram 68 startups que se inscreveram no nosso programa, startups do Brasil inteiro. Dessas startups, nós selecionamos 20, depois 10, depois nós selecionamos 3. Eu segui esse projeto. 3, e eles ganharam um prêmiozinho simbólico e tal. Mas o mais importante é que eles vão testar as ideias na nossa empresa. Porque
uma startup, quando inicia, o maior problema de uma startup é ter o que nós temos, é cliente. Você tem uma excelente ideia, mas você não tem cliente. E isso é valioso. E nós poderíamos, através da nossa equipe, dos 2.000 funcionários, das nossas dores, foi fácil assim, para eles encaixar as ideias. Inclusive, nós já incubamos uma empresa chamada Vale Entregas, nós já estamos entregando calçados em São José em 3 horas. Então, nós ainda não conseguimos ainda propagandear isso aí, mas nós vamos fazer uma boa propaganda. Então, você compra o calçado, em 3 horas estará na sua casa o calçado, um tênis, um sapato. Tá? Enquanto outros e-commerce podem demorar adora isso, né, Oscar? 12 horas, 15 horas, 18 horas, nós vamos entregar em 3 horas. Então, todos vocês aqui, se quiser comprar um sapato para receber em 3 horas, aqui em São José, podem comprar. Tá bom? Oi? Então, pode testar, Vale Entregas. Olha, nós já fizemos muitas coisas aqui em São José. Nossa, meu tempo acabando, não dei tempo de falar nada. Mas é para você voltar depois. Nós fizemos aqui a gente gosta dessas coisas, né? O Oscar Fashion Days. Quem foi aqui no Oscar Fashion Days? Aí, né? Foi bacana, né? Então, Oscar Fashion Days, as corridas de rua. A gente sempre está procurando fazer as coisas, né? Para movimentar. Tá bom? Bom, eu agradeço, meu tempo já esgotou. Muito obrigado pela atenção. Tá? E estamos à disposição para as perguntas. Ok, vocês vejam, né, que são histórias que a gente ouve, mas que nos inspiram. Quando você começou a falar, meu pai tinha um mercadinho, e eu comecei a trabalhar no mercadinho, depois com 14 anos, assim começou a minha história. Meu pai também tinha um mercadinho, eu trabalhava, subia em cima do rolo de fumo para poder pesar, porque era baixinha, continuo baixinha, mas para poder alcançar a balança, sabe aquela balança filizola? Então, e era na roça, depois que ele teve na cidade, então foi assim, minha mãe ficou na roça, no armazém, a gente aqui, e são histórias que acontecem. Com 14 anos eu fui trabalhar, caipira da roça, fui ter o treinamento no Edifício Itália, no Terraço Itália. Já imaginou o meu desespero de ter que olhar todo mundo comer primeiro, para depois eu saber onde que eu pegava, que copo que eu pegava? E assim começou a história, né? Então, eu sempre fui da área de educação, e aí foi realmente que a coisa aconteceu, esse movimento empreendedor que hoje a família, né, como você disse, né, é familiar, mas a gente profissionaliza a família para o negócio, né, e deixa a família para a gente conviver lá em casa. Então, é isso mesmo, Oscar. Então, são histórias que nos inspiram, né, o tempo todo. São histórias que a gente tem aqui e que a gente pode... Você falou em sponsor. Poxa, olha que coisa maravilhosa. Claro que a gente quer. Né? Então, é a gente poder trazer isso mesmo, ajudar até nessa inovação e nesse desenvolvimento que você está colocando aí. Né? Não, por que não juntar tudo isso? Por que não trazer pessoas daqui para estar contribuindo, para estar contando experiências, para aquele jovem que muitas vezes fala assim, mas é muito difícil, eu não vou conseguir chegar lá. Né? E a gente sabe que chega lá, são histórias inspiradoras. Assim como o humano traz informações da nossa cidade, a gente tem histórias que nos inspiram também. Quero te agradecer muito, Oscar, por sua história. Eu sei que foi pouquíssimo tempo para vocês, mas é que a gente vai ter trilhas depois, que a gente vai trazer cada um de uma vez, para que a gente conviva mais com essas histórias e tenha muito mais, né, detalhes dessas histórias. Mas eu agradeço muito você e as suas irmãs, que sempre a gente conviveu, são empresárias também, que eu admiro muito. Tá? Muito obrigada. Bom, e agora vamos, então, para a terceira, né, conversa aqui, história que a gente vai ouvir, que é da Mayra. Mayra, nos últimos anos, né, você tem estado à frente de uma escola bilíngue, que é referência da metodologia bilíngue no mundo. Né? A gente sabe que a Mapleberry e a metodologia tratada na Mapleberry é assim. Mas antes disso, gente, ela foi minha estagiária. Antes disso, né, eu só pego gente boa, lógico. Então, assim, antes disso, eu sei que você passou por aqui, mas depois você cresceu, você foi gerente de RH, você trabalhou um outro lado na sua carreira, que foi organizacional, para depois ir para o lado empreendedor. Conta um pouquinho dessa história para a gente, como é que foi essa trajetória, né, de sair de um organizacional e ir para um mundo de empreendedorismo. Okay? Bom, boa noite a todos. É uma honra estar aqui no meio, né, eu comentei com a série até de 2 tubarões aqui, o Mano e o Oscar. Fiquei muito honrada com o convite. E é um prazer contar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, antes de ser estagiária, até a gente trabalhou junto no comércio, né, Célia? A Célia tinha uma loja
Eu, antes dos 14, trabalhei na loja, depois fui estagiária, antes da Conexão vir para cá. Trabalhei no comércio também, eu trabalhei na Rua 7. E a única coisa que eu sabia é que eu não queria ir para a área de educação, né? Eu sou filha de professor, a minha mãe deu aula no Estado há mais de 30 anos, e eu acompanhei, está com as minhas filhas hoje, está cuidando das netas. Eu vivenciei dentro de casa, né, preparo de aula, material, presente. Eu falava, não, eu não vou trabalhar assim, isso é muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo que eu observava e que eu achava que era muito, eu fui sendo inserida e me apaixonando. Mas, como a gente resiste ao que a mãe fala, muitas vezes, eu não fiz pedagogia. Eu fiz psicologia, me formei em psicologia, amei o curso. Enquanto eu estava estudando, eu vim trabalhar aqui na Conexão na parte de recrutamento e seleção. Fez muito recrutamento para Oscar Calçados. Trabalhei muito para o Oscar. Deve ter gente lá até hoje. A seleção é muito bem feita. Fui apaixonada pelo setor, né? Eu nunca trabalhei com consultório, fui para a área de recursos humanos. Depois da Conexão, eu fui para uma empresa aqui em São José, onde eu fui cuidar dos recursos humanos. Foi um trabalho muito gostoso, muito gratificante, e eu me identifiquei. Falei, aqui que eu quero ficar. Mas aí eu comecei com treinamento dentro da empresa também. Fui mãe, tive 3 filhas, e saí um pouco da empresa para cuidar um pouco da família, e fui conhecer uma Maple Bear. Né? Em 2009, nós tivemos conhecimento da Maple Bear, era o 3º ano da escola no Brasil. E quando eu entrei na escola em Jundiaí, eu olhei todas as salas, eu conversei com a coordenação, e eu falei, é isso que eu quero para as minhas filhas. É esse tipo de escola, esse tipo de educação, esse tipo de formação. E aí fui fazer pedagogia, que minha mãe já queria que eu tivesse feito lá um pouco antes, e trouxemos a Maple Bear para São José. Naquela época foi muito desafiador, né? A gente não tinha, em 2009, 2010 a gente inaugurou, a gente não tinha o conceito do bilíngue, e até hoje a gente ainda escuta, né? Nossa, mas vai confundir a cabeça da criança. Nossa, vai atrasar a fala. E naquela época, muito mais. E a gente empreendeu, a gente acreditou, e desde sempre, desde quando eu trabalhei aqui no calçadão, em lojas, eu sempre fui muito feliz no que eu fiz, né? Independente do trabalho, eu sempre gostei de estar onde eu estava. E a Maple Bear era muito isso. A Maple Bear era muito isso. Eu era muito apaixonada. Eu fazia, até hoje eu sou, e fomos construindo a nossa história aqui na cidade. A gente ficou 3 anos num espaço bem pequenininho, com muitos desafios. O Mano, na época, era secretário de Educação, nos deu muitas orientações, apoiou muito a nossa mudança. E saímos de um imóvel de 240 metros para um imóvel de 6.000 metros. Eu não sou administradora, fiz psicologia, pedagogia, tive muita dificuldade, mas a toda dificuldade eu lembrava que logo que eu me formei em psicologia, eu vim fazer o MBA em gestão empresarial, né? E para mim era tudo tão difícil no curso, era tudo tão diferente. E depois, quando a gente começou com a escola, eu via que tudo aquilo fazia sentido, né? O quanto o conhecimento, o networking e principalmente a vivência com os professores e com os colegas fizeram a diferença na gestão da Maple Bear. Eu cuido muito do pedagógico, cuidava muito mais, mas sempre cuidei do pedagógico. E o MBA me preparou, mesmo sem eu saber que ia para essa área, me preparou para cuidar da gestão da escola como um todo. A gente cresceu, começamos bem pequenininhos, hoje estamos com 70 e poucos funcionários, uma unidade só,
E tem gente que fala, não vai abrir a segunda unidade? Não sei, mas uma unidade só complicado, viu? Segunda unidade, quando nós montamos, eu quase quebrei. A segunda unidade é complicado. Depois fica fácil, mas a segunda é difícil. Encarar a segunda, né? Você vai no embalo, né, Oscar? Tudo que eu ganhei, agora onde que eu faço, o que eu faço, né? E eu gosto muito de estar no negócio, né? Eu sei que eu preciso, às vezes, estar um pouco mais, olhar um pouco mais de fora, mas eu estou muito ali dentro. Então, acho que para mim ia ser muito difícil dividir. E lá eu formei, né? 2 filhas, a mais velha já era um pouquinho mais velha, não conseguiu pegar Vamos esperar ver se tem mais eleitos. Mas formamos. Hoje a gente tem alunos até o 5º ano. A Participar. previsão era começar esse ano, o 6º ano. O ano passado veio a pandemia. Realmente o setor de educação sentiu muito. Mas eu acho que todos nós aprendemos e tiramos proveito, né? Eu comprei muito via WhatsApp e os meninos entregavam. A gente está ali pertinho do Colinas. Os meninos entregavam bem rapidinho. A gente fez muita aula online na academia. E na escola a gente também aprendeu muito com esse modelo, né? Demorou um pouco, a gente trabalha com crianças muito pequenas, então foi muito difícil, perdemos muitos alunos, mas esse ano voltamos com uma energia bem diferente, com todos os cuidados, com todas as recomendações, mas deu certo, a escola está crescendo, e a nossa ideia é 2023 expandir para o Fundamental 2. Então, a gente não desistiu, a gente simplesmente entendeu o momento, segurou um pouquinho, mas o sonho, né, que a gente começou lá atrás, acreditando no sonho, no negócio, a vontade e o trabalho duro vão nos ajudar a chegar lá. O Canadá realmente é referência e leva muita gente, né? E quando a gente conheceu a Maple Bear, foi muito isso. Eles perceberam, né, os fundadores da Maple Bear, eles dizem que eles recebiam muitos estudantes no ensino médio. E aí começou a saturar esse mercado. Então, eles entenderam que a demanda pela educação canadense, está ali sempre nos primeiros países no PISA, era muito grande. Então, eles falaram, bom, por que ao invés da gente só receber, a gente não leva a educação canadense para fora? E assim começou. Então, 2007 foi a primeira escola no Brasil. 2010, quando nós começamos, fomos a 12ª. Hoje somos em mais de 120 escolas. E temos aí, o ano passado, formamos a primeira turma de ensino médio. E essa dúvida lá de trás, né, do bilinguismo atrapalhar, misturar, e não formar para as universidades brasileiras, vem sido colocado em xeque, porque nós temos aluno esse ano que entrou em medicina direto, né? Mogi entrou direto na USP, temos estudantes que estão indo para fora, Canadá, Estados Unidos, por conta do currículo, e SPM, FGV, Mackenzie, muitos estudantes que estão na Maple Bear desde 2 anos, entrando em grandes universidades. Então, um orgulho. A gente que está lá dentro vê que é diferente, né? A metodologia é muito inovadora, realmente, as crianças aprendem vivenciando aquilo ali, ao mesmo tempo a gente vai trabalhando hábitos de estudo, e quando eles chegam lá na frente, eles estão preparados para o mundo, não só para a universidade aqui ou fora. Então, eu me sinto muito... Eu também sou joseense, sou nascida aqui, me sinto muito feliz em ter um negócio na cidade onde a gente consegue contribuir para a formação, que é o que o Mano comentou aqui, desse projeto da prefeitura, o que o Oscar quer fazer com esse projeto de tecnologia, contribuir para as nossas crianças, adolescentes, jovens. É isso. É muito legal, né? Porque eu também sou da área de educação e tem
Tá ligado o microfone? Tá dando para ouvir? Ah, tá. E tem uma carreira muito parecida com a da Mayra, né? Eu trabalhei 17 anos em empresas nacionais e multinacionais, e quando ela falou assim, o Canadá é referência, eu me lembro quando eu entrei na Ródia, em 79, na área de recursos humanos, eu fui primeira instrutora do Senai, tá? Eu sou apaixonada pelo Senai, eu aprendi muito lá. Você contou um pouquinho da sua história, e eu vivi muito isso dentro do Senai. E foi eles que me indicaram para a Ródia, inclusive, na época. E quando eu cheguei na Ródia, eu fui para a área de recursos humanos, para a área de treinamento, mas o meu maior sonho era ir para o Canadá fazer a formação lá, porque eu sabia que era a primeira escola de recursos humanos do mundo, mas, infelizmente, a minha condição financeira não permitia, né? Aí, logo depois, na Ródia, eu conheci meu marido, casei, tive 3 filhos, aí ficou mais difícil ainda. Então, são histórias, né, que a gente percebe que elas se repetem, que elas acontecem, mas que não perde aquilo que a gente tem dentro da gente, que é o que eu quero contribuir para a sociedade. Né? Então, essa foi sempre a minha pergunta. O que eu quero deixar, onde eu quero contribuir. Então, eu sou apaixonada por educação, sempre quis contribuir com a educação. Então, quando você começou a falar, quando o Oscar falou dos 14 anos, quando o Mano vem e conta, então, escola 5.0, olha, nós temos, né, as startups. Então, isso tudo, para mim, me dá brilho nos olhos, porque eu acho que é isso que a gente quer para o nosso povo, para a nossa gente, para as pessoas que estão nos assistindo, para aquelas que são estudantes, para aquelas que já são empreendedoras na nossa cidade, no nosso país, não importa onde, né? Mas que a gente possa contribuir com isso, seja dentro de um comércio, empregando 2.000 pessoas, dando condições delas estudarem, delas trabalharem, delas trazerem algo de bom para a família, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Eu queria fazer uma colocação que a gente fala muito em empresário, né? Eu acho que é fundamental, né? Nós, ou ensinarmos para os nossos filhos, ter o espírito empreendedor, né? Você não precisa ser empresário, mas o espírito empreendedor você precisa ter. Então, você pode ter o espírito empreendedor no serviço público. Olha como é bom um prefeito que é empreendedor. Como é bom se todos os nossos polícias fossem empreendedores, né? Então, no serviço público, o espírito empreendedor, na educação, ou mesmo na indústria onde você trabalha, você exercitar esse espírito empreendedor, economizando papel, economizando clipe, economizando água, tentando melhorar o fluxo de caixa da sua empresa, tentando, sabe, fazer isso. Isso aí não é puxar saco, isso aí não é ser, sabe, isso é ser profissional, ter espírito empreendedor, isso é fundamental. Tá? Então, eu acho que isso aí é muito melhor, ou às vezes você não tem assim, dom para ser empresário, mas você pode ser empreendedor. Empreendedor em qualquer lugar. Exatamente. Eu lembro, você me fez lembrar quando eu trabalhei na Embraer, né, em 90, e eu fiz um curso lá, e pela primeira vez eu tinha ouvido o curso Intrapreneur, né? Eu virei e falei assim, nossa, é isso. Então, eu tenho que ser boa, ser dona desse negócio que eu estou fazendo aqui dentro, e acabou. Então, isso que você falou é tão importante. Você não precisa ter o seu negócio, mas você tem que ser bom naquilo que você faz. Você vai ser só bom naquilo que você faz se você enxergar como dono do negócio. Né? Então, é uma coisa legal. Mas, Oscar, eu acho que você não lembra. Uma vez você falou para mim uma frase que eu achei bem bacana, que depois eu levei isso para dentro de casa, porque meus filhos hoje que tocam a empresa, que colocam, né, o Rafael, o CEO, a Priscila, a diretora na área pedagógica, né, e é muito legal. Uma vez você falou assim para mim, acho que a gente estava tomando um café, um monte de gente se virou e falou assim, Célia, sabe uma coisa que eu acho muito difícil? Os nossos filhos, porque, poxa, a gente conseguiu conquistar algumas coisas e eles olham a gente como modelo e eles acham que eles têm que ser melhor que a gente. Você lembra? Você falou, deve ser muito difícil para os nossos filhos. E eu sempre falo para ele, não. Eu não saberia inovar a empresa como você inovou. Eu não teria tal conhecimento que você trouxe. Então, a gente olhar para os jovens que chegam na empresa, e hoje eu falo que o maior desafio de qualquer empresário, de qualquer organização, é ela saber pegar a experiência, não é do velho, não, do experiente mesmo, que traz, né? Então, daquela pessoa que tem uma experiência, mas ela também saber utilizar o conhecimento, a agilidade que o jovem tem hoje, a tecnologia que ele traz. Então, esses dois públicos, até tem um curso que a gente estava dando outro dia, que é muito interessante, a gente estava trabalhando exatamente isso. Né? Esses dois públicos, qual é a maior dificuldade hoje das empresas? É que o jovem não tem paciência de esperar e
o mais experiente não tem a agilidade que o jovem queira que ele tem. Se eles entendessem que tudo que os dois têm é tão bom para a empresa, e que se eles juntarem aquilo seria interessante, né? Eu sempre falo isso nas organizações onde a gente está, nas empresas onde a gente está, que isso não tem idade, né? E outro dia eu recebi um WhatsApp que eu achei muito interessante. Velho, a pergunta era assim, velho, interrogação. E aí existe uma pesquisa na Inglaterra, não sei se vocês sabem, que a idade mais produtiva do ser humano é entre os 60 e 80 anos. Porque ele não tem que provar nada para ninguém. Ele já não trabalha mais pelo dinheiro. Então, assim, e hoje, inclusive, nós estamos com um programa que a gente vai desenvolver com uma empresa, uma grande empresa, que é exatamente, ela vai começar a contratar os acima de 50. Então, olha como a educação não para, como a educação, ela não importa a sua idade, não importa onde você esteja, o que você faz, né? O importante é que a gente esteja em constante desenvolvimento. E aí é você querer, como você falou. Então, você quis ter uma loja. Agora, é fácil? Não, os desafios são imensos. A gente dá tropeço, a gente acerta, a gente erra, né? Mas a gente quer aquilo como algo bom para a sociedade e para a gente também. Então, gente, eu quero agradecer imensamente esses momentos aqui. Eu acho assim, me deu tantos insights quando vocês falavam, me apareceu, não sei, eu acredito que para cada um de vocês que estão nos assistindo, eu acredito que tenha trazido, né, conteúdo, que tenha trazido insights, reflexões sobre a sua vida profissional, o que você quer, que legado você quer deixar para a sociedade, aonde você se encontra nesse momento da sua vida. Tem oportunidade para todos, você tem que querer. E para isso, então, nós vamos começar a fazer as perguntas que vieram pelo chat. Então, a Carol vai me entregar aqui. Carol, você acompanhou? Então, é para o Oscar, essa primeira aqui, Oscar. Estou querendo abrir um negócio, mas a situação econômica do país está complicada. Olha lá, mano. Não tenho capital, estou estudando sobre o mercado do meu produto, estou sem norte por não ter experiência. O que me orienta a fazer? É o Márcio que está perguntando. Pode responder para o Márcio, então. Difícil. Se quiser dividir com o Mano também, pode, tá certo? Olha, quando eu montei a loja num bairro, né? Tem muita gente que quer montar a loja e já quer montar a loja no shopping, porque ela é um consumidor. Estou falando isso, Márcio, só até para complementar depois a sua pergunta. Tem muitas pessoas que é consumidora de produtos de shopping, mas se ele vai montar uma loja no shopping, de repente ele pode quebrar, tá certo? Então, às vezes, é melhor montar num bairro, uma coisa mais humilde, mesmo que ele não seja consumidor daquele produto, porque você precisa entender o negócio, você não precisa necessariamente ser consumidor daquele produto que você está vendendo, né, de repente. Então, você tem que ver isso. Eu acho que, como você está sem capital, praticamente, eu acho que você deveria começar pelos bairros de São José, que são muito fortes, né? Começar, eu não sei qual o produto, que você não abriu também, mas eu acredito que os bairros tenham assim, bastante potencial para você montar uma coisa pequena, não depender do negócio durante 2 anos. Se você tiver que ir lá no caixa e pegar o dinheiro para você sustentar, provavelmente não vai dar certo. Então, você precisa ter uma capacidade financeira, juntar um dinheirinho para que você fique 2 anos sem depender do seu negócio. Tá? É o que eu sempre recomendo, porque quando você precisa vender a janta para pagar o almoço, aí não dá muito certo. Então, você não pode depender do seu negócio. Então, faça um capitalzinho, faça um pé de meia, venda seu carro, anda a pé, vá de ônibus, monte o seu negócio, depois, se você tiver lucro, aí você compra aquele carrinho de novo. Caso contrário, você fica andando a pé até conseguir. Gostei disso, viu? Porque quando eu comecei a conexão, eu tinha um Voyage Prata Velho. Só que eu já dava treinamento, mas eu não tinha. Eu tinha 3 filhos para a faculdade, quase tudo junto, não tinha dinheiro, né? E eu ia muito para... Na verdade, eu comecei a conexão nas empresas de São Paulo, porque quando você está aqui, os colegas não acreditam em você. E aí, ou eu parava na rodoviária e pegava um táxi, era próximo, ou eu parava próximo da empresa que eu ia e pegava um táxi, chegava de táxi.
pessoa, nossa, mas você só anda de táxi. É, porque assim eu posso trabalhar no táxi. Não é que se eu chegasse com aquele carro velho, eu ia falar assim, essa minha não sabe da palestra, não. Essa é a verdade. Às vezes a gente tem que andar a pé, muitas vezes, para poder conquistar o negócio que você quer. Exatamente. Né? E não depender do negócio durante 2 anos. Exatamente. Ele garantia o salário lá na empresa, então eu podia fazer essas extravagâncias. Bom, a segunda pergunta vem para você, mano. O nome da pessoa que perguntou lá no chat é Rafael. A automação e a tecnologia auxiliam a potencializar os processos organizacionais. Quanto mais tecnológico e automatizado, menos mão de obra é necessária. Essa tendência potencializa o descarte de muitos profissionais fora das áreas aquecidas, como TI, por exemplo. Como organizações e gestões públicas enxergam essa questão? Qual o caminho para que a tecnologia não gere desequilíbrio no mercado? Pergunta para os 3 convidados. Desculpa, então vocês sintam à vontade. Na verdade, a prática tem mostrado que não é bem assim. Porque para cada possível posição que você teria ali, o fator humano trabalhando e que possa ser substituído por alguma automação, você gera, às vezes, mais de uma posição nas empresas de suporte, seja as empresas de manutenção, seja as empresas de desenvolvimento, né? Eu acho que, eu entendi a pergunta dele, assim, puxa, eu tenho que me preocupar muito com a automação? Eu acho que uma pessoa desatualizada precisa se preocupar bastante. Se ela estiver atualizada, se ela for uma pessoa que compreende a integração de processos, que sabe o que é um ERP, como é que ela pode, de alguma maneira, contribuir em todo o processo de inteligência de uma empresa, o fato é que as empresas estão se tornando mais inteligentes. Então, os colaboradores também precisam elevar o nível de conhecimento para poder trabalhar na empresa. Então, cada um tem que fazer sua parte. Mas a experiência tem mostrado que não é bem assim, né? Mesmo nos processos mais elevados, de tecnologia mais densa, muitas vezes você tem sensores, você tem atuadores, robôs, tudo isso gera, né, um grupo de pessoas que não vai mais trabalhar na linha, mas vai consertar o robô, vai instalar aquele sensor, vai produzir uma solução para você colocar um sensor de um fabricante com um atuador de outro fabricante, fazer integração, tudo isso, como ele corretamente colocou, envolve TI. Então, assim, isso se auto-resolveu, né? É claro que tem que ter uma estimulação da pessoa evoluir junto com a evolução das empresas. Querem complementar, Mari e Oscar? Não, mais ou menos complementando o que o Mano falou, eu também acredito que o governo ele tem que se preocupar com a educação, mas o ensino básico, fundamental ali. Essa parte de profissionalização, eu acho que cabe cada um se autodesenvolver, se desenvolver, procurar, né? Porque não dá para ficar dependendo do governo nesse tipo de assunto. Quando nós fizemos um evento de música, recentemente o Vale Music Fest, eu fiquei admirado de ver quanta tecnologia embarcada tem no evento que, de certa forma, pode ser até fútil, assim, mas tanta tecnologia embarcada que tem lá na parte de som, na parte de, sabe, aquelas coisas acontecendo. Iluminação, fogos, o artista, quando levanta o braço, sai um fogo de artifício, assim. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E a quantidade de gente atrás, dos bastidores, desde segurança, carregador de som. Olha, para cada artista tem 200, 300 pessoas trabalhando. Então, sempre vai ter gente, sempre vai estar necessitando de mão de obra o mercado. É lógico, as empresas estão ficando mais inteligentes, o show está ficando mais inteligente, as pessoas com uma certa especialidade vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas cada um tem que fazer a sua parte, né, para procurar o seu lugar no mundo e no mercado. E é irreversível. Exatamente. Não adianta a pessoa querer... E nós, como empresário também, eu fico pensando minha concorrência, se eu não me mexer também, logo eu também sou suplantado por outro, a gente tem que estar sempre aprendendo e melhorando. As pessoas precisam acompanhar o processo, né? E como você falou, nas empresas é muito importante ter o sangue novo, né? Mistura a experiência com a energia da meninada e a visão dos temas mais novos dos processos produtivos. Na educação, eu entendo que
A tecnologia vem não só para facilitar, para chegar mais longe, para chegar até outras pessoas, mas também na questão ambiental, né? Hoje, há muito tempo, a gente já não usa caderneta, papel, toda a comunicação escola-família é digital. E, por exemplo, nós temos uma equipe de portaria. Eles não tem como ficar sem. Eu acredito, eu posso ser antiga, mas eu acho que nós não vamos ter robô, né, automatizar a entrada de criança pequena. Mas eles trabalham com tablet, porque tem um sistema para registrar a entrada, registrar a saída. Então, realmente, não é o porteiro, né? Não é o porteiro, concorda? Exatamente. O professor, que não só com a aula online, mas com planejamento digital, documentação toda digital, a própria diretoria de ensino, secretaria de educação, digitalizou muita coisa. Então, isso... Mas a coisa é a seguinte, talvez você tivesse 3 funcionários na entrega das crianças, ao invés de 2 que você tem hoje. Eu tenho 1 a menos, que é o que está colocando na pergunta. Só que o tablet gerou uma posição de trabalho, o sistema tem que ter manutenção. Então, assim, isso se redistribuiu. Então, a experiência prova que isso se redistribuiu. E não adianta ir contra isso. Cada vez mais a sociedade, a nossa vida, vai ter mais processo de automação, inteligência e TI. Isso é bom, isso não é ruim. As pessoas têm que ir acompanhando. Tem que acompanhar. E ouvindo vocês dizerem isso, né? Mesmo aqui nós sofremos muito, porque as nossas aulas se tornaram todas online. Os nossos funcionários tiveram que ser treinados a receber as informações, a passar as informações, os professores a darem as aulas. Então, assim, as pessoas também precisam entender que elas precisam estar constantemente se capacitando para o novo mundo. Né? Então, eu não acredito, acho que foi o Rafael, né, que fez essa pergunta para vocês. Então, assim, eu não acredito que a gente não vai ter mão de obra, que as pessoas se tornam descartáveis. Elas precisam estar acompanhando, visto que a gente recebeu, foi até uma surpresa para a gente, quando a gente começou a trabalhar essa empresa, que eles querem contratar acima de 50. Só que, para isso, olha que interessante, antes da contratação, nós estamos tendo que fazer o trabalho com os gestores da empresa, por causa do preconceito, por causa de uma série de coisas que a cultura ainda, nossa, traz de idade. Então, e aí essas outras pessoas, claro, tem que ter um perfil, tem que ter todo um acompanhamento da evolução da tecnologia com o trabalho, né? Então, é isso que a gente acha, né? Respondendo para o Rafael. A Mayra falou rapidinho sobre sustentabilidade, sobre a questão ambiental. Mas, na verdade, as empresas cada vez mais olham para a questão ESG. E a diversidade faz parte desse conceito. Exato. Então, essa empresa quer contratar gente mais velha porque está melhorando a diversidade do seu ambiente de trabalho. Com certeza, é isso mesmo. É esse o objetivo deles, trabalhar a diversidade, tá, dessa empresa. Bom, gente, nós estamos aqui finalizando quase, né, esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui, acho que horas, debatendo e trazendo conhecimento e experiência, trocando com o nosso público que está lá, né, ligado com a gente, com esse público que está aqui. Mas a gente gostaria, então, de fazer um agradecimento muito grande a vocês 3 que vieram contribuir, dar reflexões. A gente tem bastante jovens aqui na sala e esse é um dos nossos objetivos, trazê-los para fazê-los pensar mesmo, olhar para essa cidade, olhar para os empresários que têm, os exemplos que eles já viveram, o que eles podem trazer, olhar para uma história de cidade, olhar para alguém que nunca pensou ser aquilo e de repente foi. Né? Então, isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento do dia a dia. Então, eu queria realmente agradecer vocês, e uma forma que eu gostaria de agradecer, vocês são os primeiros membros a vir aqui da nossa comunidade Executiva Conexão, falar das histórias de vocês. Sempre tem o primeiro, né? Todo mundo quer ser o primeiro, não é assim? E vocês foram escolhidos como as primeiras histórias, primeiras informações, primeiros a contribuir com essa comunidade. Então, eu quero muito agradecer em nome da Conexão, do Grupo Conexão. E, para isso, a gente fez um troféu, né, de participantes da primeira comunidade Executiva Conexão, que a gente gostaria de deixar como lembrança para vocês.
Então, antes de encerrar, eu gostaria de pedir assim, uma mensagem rápida de cada um de vocês para quem está nos assistindo. Último, então, Mayra. Então, Oscar, esse é o primeiro? Uma mensagem para o nosso público do Zoom. Bom, pessoal, acho que tem que continuar acreditando no país, principalmente, acreditar em Deus, acreditar, sabe, no seu projeto. Eu sei que muita gente fala em acreditar nos seus sonhos, mas precisa sonhar, precisa acordar de manhã, trabalhar bastante, porque o negócio é duro, não é moleza, não, sabe? Ser empreendedor, sabe, ter as suas dificuldades, mas acho que trabalhando duramente você consegue e você vai atingir seus objetivos, né? Principalmente os mais jovens aí, eu sei que há aquela ansiedade, mas tem lugar para todos e o Brasil precisa muito dessa nova geração. Obrigada, Oscar. Eu acho que, além de acreditar nos sonhos, de correr atrás, de trabalhar muito, é buscar felicidade, é fazer o que te faz feliz. Mesmo que não é não está no seu momento ideal, não é o emprego dos sonhos, não é o trabalho que você gostaria, seja feliz nele e busque sempre a felicidade. Muito bem, obrigada, Mayra. Aí ficou difícil. Mas eu acho assim, a gente vive, de fato, num país maravilhoso, né? Tem muita oportunidade no Brasil, muito mais do que normalmente a gente encontra nos países mais desenvolvidos. Tem muita oportunidade aqui. E não é a falta de capital que vai te impedir de fazer e de empreender. Isso é o mais simples. E capital se resolve, ele aparece, tem sócio, tem parceiro, tem investidor. O mais importante, né, é ter uma ideia, se apaixonar por essa ideia, construir, né, essa ideia, seja de uma empresa, seja constituir uma família, seja trabalhar e melhorar ali o seu setor numa empresa, não importa o que seja, né? Mas trabalhar com afinco, né? Eu acho que a gente é um país que precisa olhar para os nossos irmãos menos favorecidos e ajudá-los. Tem que ter assistência, sim, mas não podemos ser assistencialistas por definição. Eu acredito mais no esforço e, a partir do esforço, com, né, os dividendos e os ganhos que o esforço provê, você consegue ajudar os outros. Mas nós precisamos de muito esforço para construir histórias importantes, como o que a gente viu hoje aqui. Acordar cedo, dormir tarde, né, procurar se aproximar de pessoas que agregam bastante, ser antenado, criativo, olhar os riscos e acho que normalmente dá certo. Se não dá certo, começa de novo. Às vezes a gente é chamada meio de louco, mas no fim dá certo. Se não dá certo, começa de novo. Começa de novo, é isso mesmo. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora aí e agradecer a presença. Quero aproveitar que nós estamos no final do ano, desejar um Santo Natal e um 2022 de muita realização, de muito sucesso, de muitos sonhos realizados. Muito obrigada pela participação de todos vocês que se inscreveram aí conosco.